Bem-vindo ao Passaporte Orlando. SRO, so you have a range clear launch. And CDR. CDR and entire crew is go. Okay, Scooter, well, look, it's a great day to go fly. On behalf of the KSC Processing and Launch Team, I'd like to wish you, your crew, and the whole Hubble Space Telescope team a great mission. Good luck, Godspeed, and we'll see you back here in about 11 days. Enjoy the ride, pal. Now suppression water system armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui de volta para mais um episódio para falar de um parque, de uma atração específica lá de Orlando. Fazia tempo que a gente não fazia um desses, né, Ju? Pô, faz tempo. O pessoal gosta. Eu gosto bastante desse tipo de episódio, que dá pra gente explorar bem aquele parque, né? Falar da história dele e tudo mais. E viemos aqui hoje para falar de um parque que não faz parte, assim, digamos, do circuito mais tradicional, mais comum de todo mundo que vai, dos brasileiros que vão pra Orlando, né? Uhum. Nossa, me senti hipster. Mas ainda assim, quase todos que vão acaba sempre sendo um parque muito querido, né? É difícil o pessoal ir lá e não gostar. E pra ajudar a gente aqui nesse episódio, né? Recebi praticamente uma intimação para que eles fossem convocados, porque eles gostaram tanto de lá que eles queriam de qualquer jeito participar desse episódio. Então temos aqui conosco de volta os nossos amigos lá do Papo de Gordo. Vou começar aqui pela primeira princesa astronauta da Disney. Bem-vinda de volta, Mayra Moraes. Sou eu, a primeira princesa astronauta da Disney. Eu quero dizer que esse parque definiu a minha vida. Eu sempre soube que eu queria ser uma princesa da Disney e também queria ser astronauta. Lá eu descobri que eu podia ser a princesa astronauta da Disney. Juntou tudo de uma vez só, é isso aí, meu amor. É isso aí, ó. E como vocês puderam ouvir, junto com ela lá também tá o Dudu Salles. Bem-vindo de volta, Dudu. Eu nunca quis ser princesa ou astronauta. Mas dito isso, eu confesso que eu fiquei até arrepiadinho na hora que eu encostei na Pedra da Lua, viu? Você viu só? Mentira que ele não encostou. Encostei sim, tá dentro do vidrinho lá, você passava o dedinho assim, você coçava lá. Tudo bem que deve ter pego muito mais germes de todas as pessoas que enfiaram o dedo pra encostar na pedra. Certamente. Mentira, porque só eu que acreditei do fundo do meu coração que era a Pedra da Lua. Ele ficava dizendo, qualquer pedra que eles pegaram aí no meio do rochedo. Eu ainda acho que era uma pedra qualquer. Tava apenas no lugar certo, do jeito certo, mas ok. Era uma pedra da lua cheia de germe de criança remelenta que fica espirrando em cima dela, né? Para! É da Lua e é o que importa. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá pros nossos recadinhos e a gente já volta pra contar pra vocês tudo que tem pra saber sobre o Kennedy Space Center. Close your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away. Bem, amigos, como sempre, de costume, lembrar vocês para mandar e-mails para a gente no podcast @passaporteorlando.com.br para mandar sua história, sua notícia, sua crítica, sua sugestão, o que mais quiserem, certo? Se vocês entrarem também lá no nosso site, o passaporteorlando.com.br, vocês vão encontrar lá os links para os nossos parceiros comerciais. Lembrando que sempre que você comprar através dos nossos links lá do nosso site, seja seu chip de celular da EasySim para usar a internet nas suas viagens no exterior, ou seguro de viagem, ou aluguel de carro, ou qualquer outra coisa mais que estiver lá nos nossos parceiros na seção Compre com a gente no nosso site, você vai estar ajudando aqui o nosso podcast a seguir sempre firme e forte, pagando as contas, né? Queria deixar também aqui um rápido agradecimento ao Rafael Matos, que é o representante do Kennedy Space Center aqui no Brasil, perante os agentes de viagem. Ele sempre participa de feiras, como a BAVE, por exemplo, dando lá suporte para todo agente de viagem que queira, de repente, mais informações sobre o Kennedy Space Center. Ele nos ajudou muito, nos recebeu muito bem, um cara muito simpático. Fica aqui, então, o nosso agradecimento. Um grande abraço ao Rafael Matos.
E se você estiver procurando aí sua próxima viagem para Orlando, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail contato@passaporteorlando.com.br. No momento, a Ju anda um pouco sobrecarregada, mas ela tenta sempre atender a todo mundo, então se você por acaso demorar um pouquinho para receber, ou manda e-mail de novo pra gente cobrando, ou tem um pouquinho de paciência que uma hora a gente vai te responder, ok? Vamos lá voltar para o nosso episódio, vamos saber tudo sobre o Kennedy Space Center. Seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Dudu e Mara, em linhas gerais, por que vocês gostaram tanto da visita de vocês lá no Kennedy Space Center? Em linhas gerais, porque é foda. Nossa, que linhas gerais, né? É uma linha bem geral essa, né? Eu concordo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não tinha muita certeza do que a gente iria encontrar no Kennedy Space Center. Quando a gente tava pesquisando as atrações que a gente iria pra lá, pra Disney, né? Pra Orlando. O Kennedy Space Center apareceu. Eu não me lembro se alguém em algum momento tinha comentado sobre isso comigo. A gente foi pesquisar. E na hora eu e Mário falei, caralho, que foda. A gente tem de ir lá de qualquer maneira pra conhecer isso. E pra você ter ideia de como a gente foi meio perdido, sem saber o que esperar de lá do Kennedy Space Center, a gente nem sequer participou da única ride que tem de fato lá. A gente sabia que ele existia, a gente não estava muito interessado nisso, a gente foi muito mais pela história mesmo. Eu, particularmente, achei maravilhoso ver pôr do ônibus espacial lá pendurado no céu, no céu o quê? No teto. Achei muito legal passar por todos aqueles modos, aquelas coisas que, se não foram de fato aquilo que esteve na Lua, pelo menos eram coisas parecidas ou próximas, eram protótipos daquilo, os uniformes e tal, e especialmente isso é uma parada que achei muito legal, o lance de que todo mundo que trabalhava lá era velhinho, eram idosos. Não sei se ainda são assim, Felipe, Ju, se estiveram lá agora, mas todo mundo era velhinho, desde da mulher que dirigia o ônibus fazendo o tour, verdade, até o cara que era o guia de turismo contando pra gente toda a história que eles viram. Todo mundo era velhinho. Não, é verdade. Não era 100% não, tinha bastante. 90, mas é muito significativo. Bem significativo. Lembra aquele senhorzinho fazendo uma aula na entrada de uma ride? Muito Sim. Senhorzinho, nossa, queria pôr no potinho, assim, sabe? Lá falando todo. Não tinha ninguém interessado, tadinho. A motorista do ônibus que a gente foi, porra, velho, sabe como é o nome do filme lá do... Cocum. Não. Não é Cocum. O Ferris Bueller, como é o nome do filme do Ferris Bueller? Esqueci o nome do Curtindo filme. a vida Adoidado. Isso, ela era a cara da motorista de ônibus lá, do ônibus escolar. Era exatamente a mesma cara, bicho. Você olhava pra cara dela e você, cara, essa senhora, ela já passou na data de validade há pelo menos uns 20 anos. Eu vou realmente confiar que ela vai dirigir esse ônibus com a gente aqui dentro? Mas ela dirigiu super bem, super de boas, respeitando todas as regras que tinha pra respeitar e tal. E o cara que era o guia, né, que tava contando toda a história, ele contou uma parada muito legal, que eu, pelo menos, fiquei tocado de me emocionar, assim. Que ele foi contando toda a história, que ia passando, até contou todo o processo dos ônibus Isso espaciais. é porque ele ia falar em linhas gerais. Eu já falei em linhas gerais, foda. Agora eu já estou me esperando a minha aprofundando. parte. É a minha vez de falar em linhas gerais, mas tudo bem, tô aqui, peraí. esperando a minha vez. Eu tô numa linha muito grande, amor. Pacientemente, como uma princesa da Disney de perninha cruzada, esperando. Esse programa não vai prestar. Aí o cara começa a falar sobre o programa espacial, sobre os ônibus espaciais e tal, e ele comenta que o filho dele tinha trabalhado lá no Kennedy Space Center e que ele era um desses mecânicos lá, não lembro se ele era mecânico, se era um dos engenheiros do ônibus espacial. E Da que, Atlantis.
Da Atlantis. E que no momento em que o programa foi encerrado, não ia ter mais, foram demitidas muitas pessoas, muitas, inclusive o filho dele. E o filho dele ficou mal pra caralho com isso, assim, de ter perdido o emprego, não sei o que e tal. E aí, quando tudo passou e mudou, eles reestruturaram o que era o Kennedy Space Center e virou meio que esse mega tributo. E quando eles penduraram o Atlantis lá no teto, parecendo que tava voando, esse senhor, ele insistiu muito pro filho voltar lá pra conhecer. O filho não queria, porque tinha ficado com a reação ruim do lugar, porque tinha ficado chateado que perdeu o emprego e tudo que aconteceu. Mas quando ele chegou lá, que ele entrou naquele mega galpão, viu a Atlantis pendurada, assim, como se estivesse voando, que aí o filho ficou emocionado com aquilo. Me arrepiei até agora, assim. A filha ficou emocionada com isso, aí o pai também ficou emocionado, os dois meio que se abraçaram, aquela coisa da paixão pela exploração espacial. Que legal. Como cada elemento, por menor que seja o que você faz, você colaborou com aquilo. Porra, tudo aquilo pra mim foi muito emocionante, entendeu? Então, foi uma viagem pra mim ao mesmo tempo histórica, de você mergulhar no passado, mas também despertar emoções diversas, assim. Ah, que legal. Tem mesmo Pra mim, a pequena Mayra, que cresceu pós-corrida espacial, sou 76, modelo 77, então eu sempre vi essa história assim, dos lançamentos da NASA e dos foguetes e tudo como algo assim muito inatingível, apesar de eu sempre ser apaixonada por essas questões de espaço, planetas e essa exploração lá do universo. Então, ao entrar ali, pra mim foi quase que viver de verdade aquele sonho de entrar em órbita, de ver a Terra lá de cima, de falar: terraplanistas, vocês se fuderam, é redonda. Bando de babaca. E de perceber como que a gente é capaz de fazer coisas grandiosas e maravilhosas, e ao mesmo tempo como o ser humano é imbecil de destruir esse mundo que a gente tá vivendo, que é tão bacana da gente ver lá de fora, naquele pontinho azul, lá no fundinho do universo. Nossa. Legal, você viu? Muito Foi bom. bonito. Suas linhas gerais foram realmente bem gerais, Mayra, parabéns. Seu poder de concisão é maior que o meu. Não, e foi quase uma poesia, foi uma declaração forte, gostei. Gostei, a gente pode fazer uma citação. Visitar lá foi emocionante e foi um sonho sendo realizado. Que legal. De tocar naquilo tudo que fez parte da minha infância e que era uma coisa muito distante de mim. Eu morava em Feira de Santana, no interior da Bahia, via os filmes, via os Globo Repórteres e tudo mais que aparecia lá na NASA, e eu falava pra mim mesma assim, que bacana que é tudo isso, e pra mim era muito inatingível. E eu chegar lá e poder tocar, entrar, sentar numa cadeira daquela que um astronauta sentou, ver um traje que um astronauta usou, ver a forma como a inteligência humana foi capaz de ir transformando as coisas e evoluindo as coisas para que possibilitasse que as pessoas pudessem sair da órbita da Terra e chegar aonde ele quisesse. É muito bacana. E eu queria muito poder ter me inscrito pra missão de Marte só pra ir. Missão só de ida. Não precisa mas voltar, não tem problema. Eu também não tenho muito apego com isso aqui, né? Com essa humanidade que tá aqui. Então, assim, eu podia ir e só ir, curtir a viagem, que pra mim tava ótimo, mas as inscrições estavam encerradas. Pena. Eu tô bem junto assim com você, viu, Mayra? Eu sou absolutamente apaixonado por astronomia, pela história da exploração espacial. Eu consumo isso sempre que eu posso, assim, sabe? Aquele negócio, tá sábado à noite em casa rodando de canal, de repente tá passando um documentário sobre buraco negro, eu paro pra assistir, sabe? É sábado à noite, porque você não tá na balada, aí eu não tô mais enchendo a cara, não, eu prefiro ver um... Quando o foguete do SpaceX voltou e botou o carro em órbita, gente, puta que pariu! Porra, é emocionante ver aquilo lá pousando, sabe? É muito legal mesmo. Então, eu, por um breve momento da minha vida, pouco antes de eu decidir por fazer uma faculdade de engenharia, realmente eu quase fui fazer uma faculdade de astronomia, mas eu percebi que eu precisava comer, né? Eu gostava de dinheiro e de comida, então eu precisava... E da Disney. O meu foi mais frustrante ainda, eu percebi que eu sou de humanas. Mas eu sempre gostei, sempre li livros, comprei livros, fui atrás, então assim, eu gosto de estudar o assunto, mesmo de uma forma um pouco mais... amadora. Simples, assim, sem ficar usando aquele monte de matemática maluca que esses caras fazem, mas eu adoro ouvir, eu ouço uns 3, 4 podcasts diferentes só sobre astronomia, então, pra mim, estar lá realmente é como você
você falou, é meio que uma concretização de toda essa paixão de você, só de você colocar a mão num foguete ali, sabe? Você fala assim, meu, é real, tudo isso é real, e dá uma emoção diferente. Eu passei, acho que o tempo todo da nossa visita lá no ano passado, eu passei com os olhos lacrimejando, porque tudo que eu via me emocionava. Acho que a Ju pode falar melhor do que eu, que ela olhava pra minha cara, eu tava com cara de bobo o tempo todo, olhando pra tudo, sabe? É verdade. Então, realmente, assim, essa parte, essa exploração espacial é bem como a Mayra falou, é bem o que eu penso mesmo. Digamos, é a epítome da evolução humana, sabe? Conseguir fazer o que a gente faz, sabe? Lançar uma sonda pros confins do sistema solar, porque depois de 10 anos ela acerta um planeta minúsculo escuro, que é Plutão, lá no fundo, pra bater fotos incríveis, é algo inacreditável. E a gente fica aqui com um mimizinho de internet brigando se é biscoito ou bolacha. Eu acho uma idiotice sem tamanho. E a corrida espacial, essa parte da exploração espacial, mostra o quanto o ser humano pode ser melhor, sabe? Isso que eu acho muito legal. Bonito. Você nunca tinha ido lá, Felipe? Achei que você já tinha ido lá antes. Então, a gente tinha ido em 2009 a primeira vez, só que a nossa visita foi muito bagunçada, porque a gente chegou super atrasado, a gente se perdeu no caminho, a gente marcou no GPS o caminho errado, a gente... Chegou já em cima da hora do tour. Foi aí... tudo corrido. Nossa, foi muito ruim. A visita praticamente não contou, de tão ruim e corrida que ela foi. Pra mim foi uma nova visita esse ano passado. Eu falei, gente, eu não lembro de nada disso. Um pedaço lá que a gente pegava o trem lá pra ir, o ônibus pra ir pro outro prédio, sim. Mas a parte lá do primeiro prédio não lembrava nada. E teve muita coisa nova, muita exposição diferente que chegou desde 2009 pra cá. Então, realmente, pra nós foi quase que uma visita do zero, assim, essa do ano passado de 2017. E foi assim, eu fiquei assim, super emocionado. Adorei cada segundo que eu fiquei lá. Sabe que foram duas coisas que eu gostei muito da parada. Uma foi a visita histórica, como eu já comentei, o lance de a gente ver lá a cápsula lunar. De novo, provavelmente uma cápsula, uma real, já que a cápsula lunar real ficou lá. Mas enfim, a gente fica imaginando o tamanho daquelas coisinhas, né? Toda aquela discussão sobre a capacidade de processamento do foguete que levou o homem à lua é menor do que eu tenho no meu celular hoje em dia e tal. Cara, isso é foda. É muito louco você pensar como esses caras, eles não tinham um pingo de juízo na cabeça. Pra entrar na porra de um míssil, né? E subir desse jeito, sem motivo, sem, sei lá, nenhuma lógica dessa. E aí eu lembro que uma dessas coisas antigas assim, que me chamou a atenção foi o lance do plano de fuga se tudo desse merda. Que na frente daquele prédio grandão lá, né, que é onde eles constroem os foguetes, não sei se ainda tem hoje, mas quando a gente foi lá em 2015 tinha, era tipo um tanque verde e tal, que explicava que aquele tanque dali, ele era o plano de contingência se tudo mais desse ruim. Que o que acontece é que eles não podem considerar, né, no momento de lançar um foguete, eles não podem considerar que se tudo der merda e todo mundo morreu, eles têm que ter pelo menos a sugestão de um plano de contingência. Então que embaixo de onde lança os foguetes tinha um tanque desse, ficava lá paradinho, e que se no momento lá do lançamento se desse alguma merda, que os astronautas teriam X segundos pra conseguir sair do foguete, correr até esse tanque, e aí com esse tanque sair da área, e com isso eles teriam uma chance, sei lá, de 1% de sobrevivência. Aí você olha e fala assim, ha, ha, ha. Aí você imagina os astronautas no momento que deu merda, tendo X segundos pra correr com aquelas trajes espaciais absurdos, saírem do foguete, pelo lado de fora, descerem a porra de um escada escorregador, enfim, entrarem em um tanque com a abertura apertada, fechar o negócio, ligar o tanque e sair com a porra do tanque enquanto tá lá, porra, o foguete estacionado do seu lado explodindo tudo. Eles não iriam sobreviver nunca, não há nenhuma possibilidade disso, mas eles tinham que ter essa possibilidade de... Mas deixa a Ju falar em linhas gerais a parte dela, gente. É verdade, desculpa, gente, eu tô empolgado, perdão. Fala, Ju, das suas linhas gerais. Olha, minhas linhas gerais, não, é que é muito legal, vocês estão mais encantados. Eu sou mais, assim, uma visão mais leiga, digamos assim, desse fascínio todo. Mas lá é um lugar muito impressionante. Eu fico muito impressionada. Eu não acompanho tanto quanto o Fê. O Fê desanda a falar de espaço e NASA e ficar horas falando. Eu não tenho esse apego, mas lá a gente se sente impressionante, assim. Em linhas gerais, né? Como uma pessoa não tão fascinada por isso. Não é um parque de diversão à la Magic Kingdom.
Mas é muito interessante. Não é montanha-russa, né? Não é. Não vá pra lá esperando montanha-russa. Eu acho que isso também tem que deixar claro, porque o deslumbramento de quem gosta muito, lá, assim, não tem ride, tem um. E parece o Star Tours, né? Mas não muda o fato de que é muito interessante. E que a gente realmente fica... Eu me transportei para aquelas situações. Eu lembro de uma situação que a gente vê lá onde que eles dormem, né? Uma exposição de onde que os astronautas dormem, que é num colchão amarrado, preso com velcro. Uhum. Sim. E o banheiro? E o banheiro com a câmera, com o X. Fala assim, mas... Escuta. Gente, mira aqui, né? Mira aqui. E sem gravidade, você fica imaginando, né? O cocô saindo e... Exatamente. Não, isso que eu gostava. Tem que cortar, né? Porque... isso que eu achava legal, quando a Ju, acho que ela, como ela não tem essa, digamos, curiosidade sobre o assunto, aproximação do assunto, quando eu mostrava pra ela eu perguntava assim pra ela uma coisa assim, e aí, como é que você acha que eles vão no banheiro? Aí eu vi o xizinho na cara dela, ela começou a pensar. E aí que a gente ia lá, via naquela exposição o banheiro, e falou assim, tá, como é que o cocô vai pra baixo? E aí que ela começou a ficar interessada no assunto, perceber melhor. Aí você fica imaginando a coisa fazendo... Não, é muito... Então lá, é muito interessante. Realmente leva... A tua cabeça vai pra um lugar que, no meu caso, nunca... É difícil estar nesse tipo de pensamento. Lá você fica me imaginando. E essa coisa que o Dudu falou de... Esses caras eram malucos, sabe? Isso é de coisa de louco. O que é isso, assim? Imagina. Continuam sendo, né? Pra mim, avião já é um milagre, sabe? Imagina, eu, assim, pisou na lua, come on, vai, na lua. E, putz, se for mesmo, parece, né? Disso parece, tudo indica. E tem umas coisas que você fala assim, gente, isso aí é papel alumínio. Tem. Cara, eu uso isso aqui na minha cozinha pra embalar o frango. Não. Você não vai me dizer que você usa isso aqui pra poder fazer alguma coisa pra sobreviver no espaço, né? Exatamente. É muito impressionante. Eu acho isso. A gente se transporta pra um assunto, um tema que é muito maravilhoso, muito encantador, é fascinante, mas com essa ressalva, não espere o Magic Kingdom 2, né? Não espere isso, não espere o Tom Hanks lá falando Houston, we have a problem, porque não é isso. Se bem que a gente lembra, eu acho que eu assisti Apollo 13 mil vezes, adoro. E lá toda hora você lembra do... Aliás, eu falei pro Fê, né? Quando a gente tava saindo de lá, eu falei, nossa, se houve mais uma sessão de lançamento de foguete com falatório e contagem regressiva, acho que eu vou ter um chilique. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Cara, eu fiquei muito puta. Assim, a minha grande frustração da minha ida lá é porque foi tudo bem esquematizado. Era no dia exato do lançamento. A gente chegou lá, era o tempo todo contagem regressiva. Faltam 3 horas, faltam 2 horas, não sei o quê. Todo e mais mundo do que no isso, ponto tal. a cada contagem regressiva dessa dava um update do clima, sabe? Tipo assim, olha, o vento agora tá assim, chuva não sei aonde, por enquanto o lançamento is a go. E era com o porra da contagem regressiva o tempo todo. E aí o tempo todo você naquela expectativa. Então assim, você já chega com eu cheguei com expectativa de mais de 3 meses, porque tava lá, eu comprei o ingresso no dia do lançamento, eu queria ver a porra do lançamento. Era um sonho de criança ver o lançamento. Tá certo que a gente viu o lançamento bem de longe, vamos destacar isso, tá? Não teve, foi cancelado. Não, eu sei, mas assim, o local da gente vê é muito longe, a gente não fica do lado mas da eu ia parada. estar lá. Eu ia estar lá, eu ia ver. Oh, que pena. Você sentia a terra tremendo, né, meu amor? Não ia, né? Mas tudo bem. Eu ia ver a fumacinha. Mas aí, assim, faltam 3 horas, faltam 2 horas, faltam 1 hora, faltam 40 minutos. Corram todos, peguem seus lugares, porque vai começar. Faltando 15 minutos, cancelado. Ai. Não. E aí tem um filho da puta do lado, assim, ai, eu vim de longe, eu vim de Connecticut para ver esse lançamento. Eu falo, pois eu vim do Brasil, seu filho da puta. Aí o comentário dele foi assim, vocês são de outro estado também? Snack do caralho,
gente é de outro país, quase que de outro continente, porra. Mas enfim, mas foi legal, apesar disso. É que realmente, no momento que é o lançamento, a expectativa foi aumentando pra gente assistir. Imagino. Uma coisa que, reforçando o que a Ju comentou, ele não é um parque, é fato, ele tá muito mais pra ser um museu que tem atrações. É um museu hardcore, né? É um museu extreme. Pronto, Felipe, isso aí é um museu hardcore, um museu from hell, é isso aí. E eu acho que, especificamente pro Kennedy Space Center, o domínio da língua inglesa é importantíssimo. Se não for fundamental, é importantíssimo. Sim. Eu não vou dizer que é fundamental, porque no tour do ônibus tem uma possibilidade lá que você coloca fone de ouvido e toda a narração que tá rolando ali do videozinho vem em português. A gente não ativou isso, a gente sabia que tinha essa possibilidade. A gente ficou realmente assistindo lá enquanto o tiozinho contava a história. Então, pro tour do ônibus, você conseguiria com tudo em português de boas. Mas você ia pegar uma gravação que tá programada pra iniciar cada ponto que ele parasse. Mas você não vai pegar as histórias que as pessoas contam. Exatamente isso. Até porque o tiozinho do ônibus lá, ele conta mais coisa, ele fala coisa pessoal, ele fala o nome dos crocodilos que estão ali na beirada da estradinha, né? Ele fala, ali tem um ninho de águia, ali tem não sei o que, ele vai contar a história, porque em 1940 quando a primeira vez que chegou aqui, alguém, quer dizer, ele vai contando histórias que não estão ali no roteiro normal, né? Isso que é bem legal. Aí você perde, se você realmente não tem o domínio da língua inglesa. É porque tem um momento que eu acho que não tem muito mais o que contar, né? Porque se o ônibus tá passando no meio do nada e até chegar num outro ponto pra ele falar alguma coisa, vai ficar fazendo comentário sobre o nada, né? Fala assim, pois é, exatamente. Tá vendo aquela planta ali? Então, ela é verde. Legal, né? Foi ali que eu fiz meu primeiro piscina na NASA. Sabe, não tem muito escapatória quanto a isso. Vocês que foram na tal atração que tem lá, fala pra gente o que é, porque a gente não foi, eu não faço ideia de qual é a atração que tem lá, a ride que tem lá. É uma simulação de um lançamento de um ônibus espacial. Mas a mecânica parece um Star Tours pouco mais pesado, você senta né? num teatrão, numa cabine grande, como se fosse do Star Tours mesmo, ela inclina, você fica de cabeça... Ela inclina mais, ela é bem mais... Ela tem mais movimentação do que o Star Tours, mas a entrada, o tipo da cabine é muito parecido. É muito parecido. Mas é simples, é um ride bem simples, assim, não tem nada de... Não, ele não tem a mesma velocidade de movimentação que o Star Tours tem quando ele chacoalha pra um lado pro outro. Ele inclina, ele dá uma sensaçãozinha ali, uma tremedeira, como se tivesse um lançamento, mas é simples, não é nada... No dia que a gente não foi nessa ride, porque também tivemos um certo problema com o horário, vamos colocar assim. Quando a gente comprou o ingresso, no momento do ingresso a gente já fez a reserva pro tour do ônibus lá, né? E eu não sei por que cargas d'água, nós dois nos confundimos em relação ao horário das coisas. Então, na minha cabeça, o horário que o parque abria era o horário do nosso tour do ônibus. E não era. Era o tour do ônibus. O parque abria, sei lá, às 8 da manhã, coisa assim. E o nosso tour era, sei lá, às 10h15, às 10 horas, um negócio desse. Então a gente se programou pra sair de Orlando pra chegar lá, pra esse horário que era o que a gente achava que era o momento em que o parque tava abrindo. Então quando a gente chegou lá, a gente já perdeu, por assim dizer, 2 horas, né? E aí o tour realmente muito longo. Quando voltamos pra poder fazer o resto das coisas, passar por tudo, era um dia que também tava um pouco cheio, porque ia ter lançamento. Sim. A fila dessa ride especificamente tava grande bastante pra gente falar assim, não quero ir para lá não, olha isso aqui é uma privada, olha como é que os negócios, olha como é que o astronauta faz xixi, vamos olhar isso aqui, sabe? Não tivemos interesse nenhum em ir pra lá, pra ser bem sincero. Certo. Mas eu achava que era uma coisa mais heavy metal, eu achava que era... Não é. Não é. Tipo simulador de gravidade zero, umas coisas assim. Não chega nesse ponto. Acho que o Mission Space lá no Epcot é pior, é mais intenso do que aquele lá. Eu também acho que é isso mesmo. Eu tava morrendo de medo, mas o Mission Space é pior. Mas eu acho que assim, é interessante a gente falar, né, bater bem nessa tecla para que as pessoas também vão para lá com uma expectativa mais correta, né? O que a Ju falou, que o Lu já falaram, é isso. Você não tá indo num parque temático cheio de ride. É quase um museuzão a céu aberto mesmo, onde você tem muita coisa expositiva, você tem muito texto para ler, plaquinha, nome de astronauta, nome de nave, explicação de como o astronauta dorme, aquelas habitats de astronauta cheio de velcro pro cara colar, né, caneta, livro, o que mais, pra não sair voando. Então, assim, é um ambiente muito expositivo. E as simulações de lançamento, tem muita coisa. As histórias das missões, me impressiona
me impressiona bastante aquelas missões que deu errado, né? Que 2, né? Impressiona. Então, mas momento Mayra babaca. Lá vem. Não, mas é sério, assim, eu não levaria minha mãe e nem minhas irmãs. Exatamente. Eu não levaria minha mãe, não. Elas não teriam o menor interesse nisso. Sim, é até por isso que eu tô falando, que as pessoas têm que ter a expectativa correta quando estiverem de repente indo pra lá. Por isso que, tô indo uma família com 10 crianças com menos de 10 anos. Pô, eu certamente não é o lugar que eu levaria, a não sei que alguma criança seja muito apaixonada pelo assunto, entendeu? Sim. A não ser que seja um pequeno nerd. Até a questão da língua inglesa é uma barreira, né? Porque lá você precisa saber o inglês pra entender tudo que tá acontecendo, senão você perde 90% da graça do parque. Da minha família, eu acho que a única pessoa que curtiria seria minha sobrinha, que é engenheira mecânica, que ela acharia interessante por toda a parte histórica e mecânica de construção de fato, porque ela também curte o tema espaço. De resto, ninguém teria esse interesse. Agora, por outro lado, se você tem alguém na família que é muito, muito interessado, que é aficionado nesse tema, vá junto. Porque é a sua oportunidade de criar um laço, de criar um momento em que essa pessoa vai te explicar e vai te inserir no mundo dela. Olha que bonito isso. Você tá muito poética hoje, Mayra. Nossa, a Mayra tá empolgada. O vinho hoje. tá fazendo bastante efeito, percebemos. Ela vai falando fofo, mas vai falando mais bonito, né? Tô falando fofo. Mas eu acho que é importante dizer isso pras pessoas também, porque senão, por exemplo, o coitado lá, o cara ou a menina que querem muito ir, mas tá acompanhado de uma pessoa que tá um pouco se importando com isso, pode abrir mão de um passeio que vai ser fundamental na vida dela, sabe? Eu acho que não deve abrir mão. Não, também, sim, eu entendo. Por causa disso, porque a outra pessoa não vai curtir. Eu acho que é o momento de você poder explicar e poder inserir essa pessoa e mostrar como que aquilo tudo é importante e é grandioso. Concordo, é isso aí. É realmente alinhar expectativas. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mas tem uma outra parada também, que voltando pro lance de ser um parque de diversões, de ser um Magic Kingdom, é que lá você também pode fazer encontro com personagens. Eu não sei se você... Eu queria muito. Se vocês tiveram essa oportunidade quando vocês estavam lá ou não. A gente não quis pagar por isso, mas você pode almoçar com um astronauta. A gente chegou a ver a agenda da época lá, e na semana que a gente teve, ia ter um almoço, inclusive, com um astronauta brasileiro lá, o Marcos Pontes. Mas nós não pagamos pra almoçar com o Marcos Pontes, não. Aí eu falei, não. Só se ganhar o travesseiro, né? Não, você leva o seu travesseiro pra ele dar autógrafo, né? Pois é, não. Mas deve ser legal, assim, você ter a oportunidade de conversar com o astronauta, fazer as perguntas que você deve ter respondido milhares de vezes. Eu imagino, toda hora a criança vira pra ele e pergunta: como é que faz pra fazer xixi? Como é que faz pra... Mas a gente teve a sorte de, quando a gente estava visitando lá a parte da Atlantis, de ter um astronauta mais velho conversando com uma criança, e a gente pegou super carona, assim, porque tem um momento lá que você pode pegar no manche e aí tentar controlar num simuladorzinho lá de voo como é que você faria pra posar. É verdade, como se fosse um videogames, é verdade. Nossa, impossível isso. Ele conseguiu resumir. O cara era um piloto e ele era responsável exatamente por posar aqueles ônibus espaciais malucos lá, né? E aí ele falando: gente, vocês estão achando que é como se dirigir um avião? Não é. O cara acabou dominando, né, a visita. E aí ele falou... Ele deu a expressão clara do que é dirigir um ônibus espacial. É você posar tijolo numa pista de pouso. Você não tem dirigibilidade nenhuma. Você cai lá. Isso é a frase do filme Cowboys do Espaço, com o Clint Eastwood, se eu não me engano, né? Essa frase é uma frase bem famosa. Toda vez que alguém fala da manobrabilidade, né, do ônibus espacial, que ele era terrível de pilotar e que realmente era a mesma coisa que você tentar pousar um tijolo. E é foda a gente parar pra pensar como ele era ruim de manobrar, contrastando com a velocidade disso. Num desses documentários, Felipe, que passou de madrugada, que a gente fica parado pra assistir, teve um que falava sobre o programa espacial lá, dos ônibus espaciais. Cara, que era assim, o ônibus ele entrava na atmosfera por cima da Austrália, mais ou menos, e em 50 minutos ele já tava sobrevoando os Estados Unidos. Era a velocidade que ele vinha. Da costa oeste pra costa leste era tipo assim, 5 minutos.
Passou por Los Angeles e falou: olha, tá chegando, porque já tava chegando na Flórida na sequência, entendeu? E os caras terem que vir zigue-zague pra poder perder a velocidade é muito. É um negócio inacreditável, de fato. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bom, depois de toda essa nossa enorme introdução falando como é divertido ir pra lá, né? Em Minas Gerais, né? Em nossas Minas Gerais gigantescas. Nossa, prepara que vai ser 9 horas de podcast. Eu gosto sempre de quando a gente fala dos parques, assim, contar um pouco da história dele. Então, ó, esse Kennedy Space Center, por ele já ser em si histórico, é muito legal quando a gente entende um pouco mais da história do que levou ele até hoje, né? Bom, obviamente que a história do Kennedy Space Center ela também acaba se confundindo um pouco com a história da própria NASA, né? Então vamos lá contar um pouquinho dessa história geral pra vocês, pra nós saberem de onde veio tudo isso e como começou essa história do centro de visitantes lá que recebe todos os visitantes da Flórida. A história da NASA oficialmente começa no dia 1º de outubro de 1958, mas na verdade, né, a National Aeronautics and Space Administration, que é o acrônimo da NASA, começou alguns anos antes, lá no meio dos anos 40, quando o Departamento de Defesa americano já estava procurando melhorar a defesa da América, né, obviamente isso logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles tomaram a decisão de começar a pesquisa mesmo em foguetes e ciências aeroespaciais. Na época, o presidente Eisenhower, né, o presidente americano Dwight Eisenhower, ele avançou bastante essa iniciativa quando ele aprovou os planos para o lançamento de um satélite, do primeiro satélite na órbita do planeta Terra pelos Estados Unidos. E esse era um satélite de pesquisa mesmo. Esse ainda não era um momento que eles estavam com digamos, intenções armamentistas, mas era para já eles queriam lançar um primeiro satélite de pesquisa para recolher dados a respeito da própria planeta Terra. Só que aí, esse ímpeto inicial acabou sendo freado pela entrada dos soviéticos nessa corrida espacial e, inclusive, lançando o primeiro satélite em órbita da Terra, o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik 1, lá no ano de 1957, quer dizer, antes até do que a NASA tinha sido fundada. Então, aí realmente começou a grande corrida espacial, com a NASA correndo atrás dos soviéticos sempre. Os soviéticos quase sempre conseguiram alguma coisa, as primeiras coisas, né? Então, eles conseguiram o primeiro satélite em órbita, o primeiro animal em órbita, o primeiro homem, né, em órbita. Mas a NASA não desistiu, eles continuaram seguindo sempre em frente, tentando correr atrás nessa corrida espacial. Bom, então nessas, né, os Estados Unidos acabou tendo seu primeiro lançamento oficial de sucesso em 31 de janeiro de 1958, depois do Sputnik, e oficialmente a partir de 29 de julho de 1958 que o presidente Eisenhower fundou oficialmente a NASA quando ela começou as suas operações. E ninguém menos do que o Wernher von Braun, que era um cientista de foguetes alemão que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, e o principal nome, né, do desenvolvimento de propulsão por foguetes foi o Wernher von Braun. Esse cara realmente ele é um nome-chave aí em toda essa corrida espacial, e ele veio para a NASA. E no comecinho dos anos 60, mais precisamente no 61, quando entrou o programa Mercury, quem quiser ver aquele filme Os Eleitos, né, ele conta um pouquinho desse programa Mercury. E foi justamente nesse programa Mercury que o primeiro americano, o Alan Shepard, ele fez o primeiro voo suborbital da NASA em 5 de maio de 1961. E foi justamente esse evento que causou um grande aumento do interesse do público americano no que estava acontecendo lá na NASA. Então, o Cabo Canaveral, que era o ponto onde eles utilizavam para o lançamento desses foguetes, ele rapidamente se tornou um ponto onde muitos americanos iam lá para ver, porque eles estavam curiosos, né? Toda essa história de corrida espacial estava no auge ali nos anos 60, no auge da Guerra Fria e tal. E com esse aumento crescente do público e ficar indo lá pro Cabo Canaveral para ver os lançamentos, em 1963, um congressista texano chamado Olin Teague, ele pediu pro administrador da NASA na época, que era o James Webb, para criar o primeiro programa de visitantes ali da NASA, para atender esse público, né? Porque não dá para os caras simplesmente ficarem ali no portão do lado de fora de uma base militar para ficar olhando os foguetes sendo lançados. Então eles criaram isso para atender o público americano que estava realmente interessado. E quanto mais interesse o público tivesse, né, isso facilitava em termos de orçamento do governo e coisas do tipo. Mas o começo dessa visitação lá do Cabo Canaveral foi bem simples, né? Hoje, o que é chamado de Cabo Canaveral, na época, era conhecido como Cabo Kennedy. A visita, como é que era? O público podia dirigir os seus próprios carros por uma rota pré-determinada para ver ali de leve as plataformas de lançamento e algumas dos prédios e das instalações do centro de lançamento. Que ótimo, né, gente?
você entrar com um carro, pessoal lá e tudo mais, numa base militar do governo, por que não? Super tranquilo, né? E mesmo sendo muito limitante, né? Eles só podiam visitar da 1 até as 4 da tarde, por exemplo, aos domingos. Esse tour se provou imensamente popular e mais de 100 mil visitantes foram lá durante os anos de 63 e 64. Então, ali do lado, né? Porque o centro de lançamento fica um pouco afastado do centro de visitantes do Kennedy Space Center. É porque é importante destacar uma parada, né? Que o Kennedy Space Center, ele é enorme. A gente vê um pedacinho só, mas ele é muito grande. Ele começa com a área que, inclusive, é fora do Kennedy Space Center, que é o Hall of Fame lá dos astronautas. Aí depois ele te leva até o centro de visita, de fato, onde tem algumas coisas. Aí quando você faz o tour no ônibus, que você vai lá para os outros caminhos, ele te leva em um outro ponto, que é onde tem lá o foguete, os foguetes da Lua, não sei o que e tal. E além disso, tem todo o lance lá dos prédios de escritório, tem o prédio lá onde constrói foguete, a gente só vê, mas não pode chegar, obviamente. Tem toda a parte de dia a dia das pessoas mesmo, que lá ainda é uma isso base sem real, contar né? as áreas de lançamento, que você nem pensa em chegar perto, né? É um centro pleno funcionamento hoje em dia, ainda mais com toda essa nova corrida das empresas privadas, né, como a SpaceX, a própria Boeing e outras empresas mais que estão tentando baratear o custo do lançamento de carga em órbita, né? A gente acabou de ver o lançamento do foguete Falcon 9, que lançou lá o Tesla com o Spaceman do Elon Musk. Eu acho legal quando acontece essas coisas, né? A gente tem que ter um cara meio maluco pra fazer umas... E eu acho massa que a trilha sonora é do David Bowie, né? Sim, exatamente. Então, hoje, né, o estágio atual da exploração espacial é esse grande incentivo que a NASA está dando para empresas particulares desenvolverem métodos cada vez mais baratos de lançamento de cargas em órbita. Por isso que eles estão usando esses foguetes reutilizáveis, coisas que até então o foguete era descartável. Você usa uma vez e joga fora. Sim. E no dia que eu tive lá, era exatamente um desses foguetes de carga. Era para levar suprimentos para a estação espacial. Muito legal. O Kennedy Space Center, provavelmente dito, que ele fica até numa ilha um pouquinho mais afastado, ele recebeu o status oficial de Centro Espacial em 62. Ele ganhou esse nome, Kennedy Space Center, em novembro de 1963, logo após o assassinato do presidente Kennedy, famoso pelas teorias da conspiração. E aí, em janeiro de 65, eles expandiram esse tour, saindo de simplesmente um drive-thru de carro para áreas diferentes, prédios, onde tinham mais exposições e coisas do tipo. E aí realmente foi criado para valer o que se tornou hoje o Kennedy Space Center, o centro de visitantes do Kennedy Space Center. Bom, e conforme os anos foram passando, durante essa corrida espacial, o centro de visitantes lá se tornou cada vez mais popular e mais popular, atraindo cada vez mais visitantes. E em 1967 eles aumentaram muito mais a área do centro de visitantes, construindo mais espaços de exposição de objetos que foram utilizados nos programas Mercury, Gemini e Apollo, além de 2 teatros e tudo mais. E finalmente construíram restaurantes, lojas de souvenir e coisa do tipo, porque precisa ter, né? E aí, conforme foi se aproximando do objetivo, né? Porque o programa Apollo foi seguindo em frente. Então, no Apollo 8 foi a primeira vez que uma nave tripulada circundou a Lua. Eles orbitaram, viram que lá do lado oculto da Lua tinha uma estação de mineração alienígena, voltaram e falaram, deu ruim, esquece isso, chama o Kubrick aí pra gente fazer de conta que posou. Essa é a versão da Mayra, essa é a versão tá? da Mayra. Passaporte Orlando não adoça essa versão, oficialmente. A linha editorial do Passaporte Orlando não corrobora com a visão da Mayra da história. Gente, eu consumo conteúdo sobre a corrida espacial, sobre espaço e tudo mais, e também teorias da conspiração, né? Porque justo. Faz parte. Lógico. Alienígenas do passado, né? Afinal de contas, aliens. Aliens. Todo mundo sabe que aliens. E então, quer dizer, estavam cada vez mais próximos do grande objetivo deles, que era pousar na Lua. Então, logo depois desse voo da Apollo 8, em 24 de dezembro de 1968, mais de 10 mil visitantes chegaram de uma vez só ali no centro, que matou completamente toda a capacidade deles de atenderem pessoas. E aí isso acabou aprovando mais expansão ainda, para aumentar ainda mais o centro de visitantes, incluindo o hall histórico, entre outras coisas mais. Obviamente, em 1969, né, no ano que o homem pousou na Lua,
Lua, o centro de visitantes se tornou um dos principais destinos de turistas na Flórida. Ele ficou em segundo lugar, só perdendo pro Busch Gardens lá de Tampa. Quer dizer, o pessoal ainda preferia ir nas montanhas russas de Tampa do que ver lá o centro espacial da NASA. Mas avançando um pouco no tempo, lá por volta de 1995, o centro acabou se tornando um grande museu de objeto velho, parado, enferrujado, que ele não estava sendo muito bem cuidado, né? Na época, o centro ainda era financiado pelo dinheiro público. O governo americano acabou cortando os fundos desse centro de visitantes. Então, por exemplo, o próprio foguete que era para ser o Apollo 18, que é o foguete Saturno 5, que hoje está exposto lá dentro daquele galpãozão bonito lá no Kennedy Space Center, ele estava jogado do lado de fora, no gramado, enferrujando, sabe? Então, tava um negócio meio feio. Mas durante essa época, entre 95 e 2007, uma combinação de investidores de iniciativa privada começaram a colocar dinheiro lá para realmente melhorar, reconstruir esse programa de visitantes e criar um centro de verdade de visitantes legal que honrasse todo o histórico da NASA e da corrida espacial. Então hoje eles têm orgulho, né, de quando você vai lá, eles têm orgulho de dizer que nenhum dinheiro do contribuinte americano é gasto lá, tudo vem de fora, vem do dinheiro dos próprios ingressos dos visitantes ou da iniciativa privada. Mas o legal é que não é um ingresso caro, né? É um ingresso comparado com os outros parques de Orlando, ele é super acessível. Não daria pra ser, né, um caríssimo, que acho que aí ia afastar mesmo o pessoal. Pode ser. Porque com ele tem esse caráter educativo, né? Então tem que ser melhorzinho o valor, né? Pois é. E conforme os anos foram passando, né, depois desse ano de 2007 e tudo mais, o centro só expandiu, só ganhou mais exposições, mais objetos, mais atenção e cuidado pro Kennedy Space Center que a gente tem hoje lá, nesse grande e incrível museu, homenagem a toda essa história do homem na corrida espacial. It's one small step for man, one giant leap for mankind. E uma coisa que o Felipe não falou durante o seu longuíssimo monólogo de histórico é que o Kennedy Space Center ele fica mais ou menos 1 hora de Orlando. Então prepare-se para pegar a estrada, para dirigir um pouquinho, saia com um pouco de antecedência antes de ir pra lá. Sim, mas é interessante. A estrada é legal, porque é toda assim, a beira-mar, é bem bonito. É bonita, é uma estrada super bonita. É linda. É bonita. Não, é bonita. Tem a beira-mar não é não. É sim. Opa. É sim. Eu vi golfinho. Então o Waze me mandou no caminho muito escroto, porque quando Peraí, eu fui no mesmo caminho que você. Mas vocês não foram juntos? O que aconteceu? Você passa, assim, em vários lugares que tem mar de um lado e mangue do outro, é bem interessante. Eu vi golfinho, gente. Que tem muita lagoa e tal, não sei o quê, mas eu lembro que a gente passou, tinha umas estradas mais largas, beleza. Aí depois começou a ficar umas estradas cada vez mais estreita, aí depois ele foi chegando perto, bom, mas enfim. Mas é estrada, tá, gente? É 1 hora que você vai passar dirigindo pra ir, pra voltar. No dia que a gente foi, a gente pegou uma puta tempestade na volta ainda. Provavelmente a mesma tempestade que impediu o foguete de ser lançado, diga-se passagem. A gente pegou uma puta tempestade na volta, chegando em Orlando e tal. Mas é um dia que você vai passar o dia fora. Ter ciência disso. Lá, se eu não me engano, fecha cedo. Acho que fecha 5 da tarde. Fecha 5. 5 ou 6, dependendo da época do ano. Então, aí você considera mais 1 hora pra voltar pro Orlando, você vai voltar ainda a tempo de parar pra jantar em algum lugar ou de repente passar no outlet da vida, na Marshalls da vida, né, meu amor? Pra comprar casacos. Sim. Coisas assim. A gente parou na Dix, na volta. É verdade. Eu já ouvi gente falando que é um programa de meio-dia, que você pode ir lá em só uma parte do dia, depois usar outra metade do dia pra alguma coisa. Não. Eu não aconselho, eu acho besteira, eu acho que isso vai te forçar a correr demais e não aproveitar direito as coisas que tem lá. Então, quando realmente você estiver planejando ir pra lá, planeja o dia inteiro, gasta o tempo todo, chega cedo na hora que abre, fica até o final, a hora de fechar, porque vale a pena. Exatamente. Chega lá e senta em todas as cadeiras de astronauta que tiver, pega em tudo quanto for coisa, assim, tira risquinho lá da tinta do ônibus espacial, faz de tudo. É bom. E ali perto daquele outro prédio, tem um lago com gramado que dá pra ainda você tira um relax ali, Sim. né? Além da parte toda espacial, você consegue dar uma
É um ambiente muito É muito agradável. agradável. Se você estiver muito cansado, rola dormir lá no cinema lá de IMAX de boas, que são uns filmes meio chatos. Só Não é chato nada. As gostei. imagens do Hubble te dá a dimensão de que você é menor do que um grão de areia. E é legal, mas assim, se você tiver com sono, é um filme que nada acontece. Você fica sentado no cinema durante 20 minutos vendo cena do espaço. Dudu, não fala essas coisas, Dudu. É legal. Cara, mas eu não tô dizendo que não é legal. Falando só que se você é uma pessoa, como falou Mara, você tá acompanhando alguém que você não queria estar lá, mas você tá perto da pessoa e tal, você tem uma ótima chance de tirar um cochilo no ar-condicionado durante 20 minutos assistindo um filme em que nada acontece. São imagens bonitas, eu achei legal pra caralho, mas não quer dizer que é algo assim imperdível que você nunca viu na vida. Eu já vi aquele mesmo documentário lá, eu já vi na minha televisão de casa, por exemplo, entendeu? Não é uma coisa... É só que a imersão do IMAX, obviamente, faz toda uma parada. E eu vou falar que, pra mim, uma das paradas mais fodas de lá foi comprar coisas com a marca da NASA. Ah, a gente sim. comprou muita coisa com a marca da NASA. Eu queria Nossa. comprar mais, eu também comprei e eu queria comprar muito mais. Não dá vontade de comprar todas aquelas comidinhas lá desidratadas só pra saber o quanto que é ruim? Eu comprei luvas de forno de astronauta pra mim. A gente comprou, eu comprei, obviamente, a camiseta básica da NASA. A Mayra comprou a camiseta, comprou um moletom também da NASA. A gente comprou um monte de lembrancinha idiota pra dar de pros outros. Foram compradas daí com elementos espaciais. Agora eu fiquei realmente com vontade de comprar a parada das comidas de astronauta lá. Não tive coragem, não, porque achei muito caro pagar por aquilo. Mas fiquei com vontade, eu fiquei. Você vai pagar por uma coisa que você sabe que é ruim, né? Mas. É mais pela curiosidade mórbida. Não, e os caras têm de tudo. De sorvete e torta de maçã até guisado e... que não é de verdade nem sorvete, nem torta de maçã e nem guisado. Eles apenas são aromatizados artificialmente para lembrar tal coisa, né? Aí você, eu fico imaginando o pobre do astronauta que tá lá, assim, um ano e meio em órbita, comendo aqueles negócios. Ai, Thanksgiving, vamos lá, vamos fazer aqui nós temos o saquinho do peru. Aqui nós temos os smashed potatoes e o gravy tá aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer nossa refeição aqui na estação espacial. É só ração. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bom, então vamos agora pegar o mapinha aqui do Kennedy Space Center, centro de visitantes, e vamos fazer a atração pra gente falar pra vocês tudo que tem lá pra ver. Lembrando que estamos gravando esse episódio aqui em fevereiro de 2018, então se você ouviu esse podcast muito depois, pode ser que coisas tenham mudado, ok? Então... depois não enche o saco. Pode ser, inclusive, que nesse momento já tem uma nova atração lá do tipo, conheça um alienígena. Exatamente. Aí a gente promete que faz outro programa. Memorial do primeiro contato, né? Bom, então vamos lá. Você chegando ali no Kennedy Space Center, você vai estacionar e tal, depois quando você vai chegar na entrada, logo de longe você já vai ver assim ao longe o jardim de foguetes, né? Ele tá lá dentro, mas é uma coisa interessante que já dá pra ver isso de fora quando você tá entrando. É muito foda, não. O jardim de foguete não dá a dimensão do que é, gente. Tipo assim... Não, é um jardim de foguetes, é muito legal. Eu sei que o termo é autoexplicativo, mas assim, pensa que é um jardim, só que no lugar de flores tem foguetes, e foguetes reais enormes, tá? Então assim, o Rocket Garden são rockets de verdade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar pras pessoas é que elas precisam localizar o meatball. O que eles chamam de meatball? É o símbolo da NASA. Tem uma bola imensa lá, que é aquele símbolo da NASA. Que é uma almôndega. Que eles chamam de meatball. Então qualquer tipo de informação que você pedir lá dentro, eles vão te falar assim, ó, pega o meatball e aí você vira à direita. Pega o meatball e vira à esquerda. Depois do meatball, você vai dar 2 passos assim. Então é sempre o meatball. Localiza o meatball. A partir do momento que você adentrou, tudo tem como referência o meatball. Os meatballs. O logo da NASA. Isso. Você entrando logo de cara,
cara, assim, antes até de passar pelas catracas, você tem um belo de um memorialzão bonito, que tem um meatball gigante ali, da NASA, todo em 3D. Inclusive, quando a gente foi por ser Natal, ele tava fantasiado de bola de Natal. De bola de Natal, muito bonitinho. E tem uma fonte lá com a cara do presidente Kennedy, aí toda a frase dele, é bem legal ali. E aí, você passando pela catraca, logo à sua esquerda, a primeira atração que tem lá, que é o Heroes and Legends, que é um primeiro grande espaço onde tem várias coisas para serem feitas. Lá dentro do Heroes and Legends é um grande memorial a vários nomes da exploração espacial americana ali, né? Vários astronautas e figuras conhecidas da NASA. Então, digamos, a principal atração, quando você entra, você pega uma filinha, ele sempre tem aquele mesmo esqueminha de atração de parque da Disney. Tem um pré-showzinho com uns vídeos e tudo mais, tem sempre aquelas músicas épicas espaciais tocando, aparece um videozinho de um personagem aqui, outro ali e tal. E aí quando você entra efetivamente dentro do ambiente onde seria um teatro, é outra coisa que tem muito lá, né, Ju? Que são teatros com telas 3D, mas onde você fica de pé assistindo. E esse tem um desses. Então você tem uma puta telona gigante assim, meio curva, é engraçado. E fica todo mundo em vários andares, assim, vários degraus, de pé, segurando assim no corrimão. Você põe o óculos 3D pra ver as imagens que eles vão passar lá. Aí fazem alusão ao Alan Shepard, o John Glenn, entre outros astronautas históricos. Então esse digamos, a entrada. Então você vai assistir isso, vai ver esse videozinho na tela 3D, e quando você sai, tem ali todo um ambiente legal, assim, que é um grande memorial aos astronautas e outras pessoas que trabalharam no programa espacial, mecânicos, engenheiros, controladores de voo, então tem um grande mural, assim, com as fotos de todos os astronautas e tal. Tem uma estátua de bronze gigante do Alan Shepard, e tem toda uma parte interativa, com um painelzão num cilindro, né? Onde você pode ir lá e interagir com ele para escolher algum astronauta ali do Hall da Fama, né? Dos astronautas, para aparecer no telão. Você pode depois tirar uma selfie com ele, né, Ju? Eu tirei. É aquele momento nerd, né? Que você chega assim, ai meu Deus, eu estudei esse cara a vida inteira, eu queria ser que nem ele quando era criança, agora eu vou lá tirar uma foto com ele. Exatamente. Mas ele é um grande memorial, uma grande homenagem aos heróis da exploração espacial. Tanto os pioneiros, aqueles caras malucos do programa Mercury, que realmente sentavam a bunda na ponta de um foguete que podia explodir a qualquer momento, quanto os astronautas mais recentes, aqueles até que morreram nos acidentes da Challenger, da Columbia, entre outros mais, né? Então é bem legal. Já é o primeiro momento, assim, que quando a gente entrou, foi a primeira coisa que foi, eu já fiquei todo emocionado, logo de cara. E logo atrás dele tá o Rocket Garden, que realmente é uma plantação, é um grande jardim de foguetes. Uma plantação de foguete é ótimo, né? Eles são irrigados ali, eles crescem, eles florescem. E aí que é legal de você ver a história, né, do desenvolvimento dos foguetes pela NASA, porque você vai vendo aumentando o tamanho, aumento da potência deles. Eles têm lá por nome de missão. É exatamente aí. Exatamente, né? Então você vai vendo o nome deles e tal, e vai aumentando o tamanho do foguete, até você vai ver um treco gigante que tem lá no fundo que você não acredita que é tão grande aquele treco. É quando a ficha começa a cair pra você. Que você via aquilo tudo na televisão e você achava aquilo tudo assim. Você não tinha dimensão. Você começa a colocar escala nas coisas que você tinha na sua imaginação. Verdade. E aí você começa a ver assim, cara, assim, os caras entraram nisso aí. Os caras foram nisso aí. O cara teve coragem de entrar num negócio desse lá e se mandar pro espaço sem saber se ia voltar. Eu não entraria num negócio desse, nem de brincadeira, nem pra levantar 1 metro do chão. Quem dirá entrar em órbita num negócio desse. Não, e a quantidade de vezes que eles testaram o foguete deu errado, né? Até um que desse finalmente certo. Mas aí você vai vendo assim, dá pra você ver não só o crescimento da engenharia que tá envolvida em tudo aquilo ali, como também como que o sonho de colonizar o espaço também foi crescendo junto. Que você vê que a tecnologia vai acrescentando coisas, as coisas vão aumentando de tamanho e essa sofisticação da tecnologia vai impulsionando também o sonho das pessoas de irem ao espaço. E isso é muito bacana. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bom, e logo ali em frente do Rocket Garden, tem toda uma área onde você vai ter ali a parte mais gastronômica do Kennedy Space Center. Com Lá restaurantes. não tem nada de gastronomia, não. É ração também. Defina a gastronomia, Felipe. Tem alguns restaurantes, tem lojinha, tem o ponto lá de encontro com o astronauta, tem alguns teatros. Dipping Dots. Dipping Lá Dots. tem Dipping Dots. A gente tomou Comi. Dipping Dots lá, é verdade. Mas não tava lá muito bom. Aquele é muito industrializado esse de lá, não é? Eu também achei, viu? Eu também achei. A gente Dipping tomou sorvete Dots lá, não é o gostei que também. há pra mim. Eu adorava, mas na Universal, eu não sei por que não rolou pra mim. Me arrependi de gastar o meu açúcar naquele Dipping Dots. Gastar o meu açúcar tá ótimo. Diabético tem cota, né? Se fosse gastar meu açúcar aqui, não posso gastar em outro lugar, né? E aí, atravessando todo esse ambiente, a gente chega lá numa outra parte, toda dedicada à exploração de Marte. Então é um espaço chamado Journey to Mars. Gente, ali eu morri. Porque eu queria ir. Que ela tá presa no fato que ela ainda quer ir pra Marte, entendeu? É isso. Ah, entendi. Eu queria encontrar o Matt Damon. Entendo. Não tá batata em Marte, Tamo né? lá, mano? tamo junto, amiga. Uma coisa que eu achei legal disso é que esse lado dedicado a Marte, ele é, vamos colocar assim, um protótipo de ideias que eles tiveram de como seria a colonização em Marte. Algumas coisas que eles já de fato podem fazer, outras que eles não têm condições de fazer ainda, mas que eles vislumbram essa possibilidade. Então é bem interessante, desde os veículos aos habitats realmente, né, as casinhas, por assim dizer, onde eles ficariam. É bem foda isso, você imaginar que os caras já estão pensando em como resolver esses problemas para tornar isso tudo viável. Os caras nem sabem como é que vão chegar lá, mas eles já estão pensando em como vão viver lá. Mas lá não era só de protótipos de futuro. Tinha muita coisa lá à disposição de coisas que eles já fizeram. Por exemplo, uma coisa que me impressionou muito foi quando eu vi as 3 sondas que tinham lá, que foram pra Marte mesmo, né? Quer dizer, não são as próprias, são as réplicas. Então você vê a primeira Pathfinder, aquela pequenininha, inclusive que aparece lá no filme do Perdido em Marte, que o Matt Damon pega ela. E aí tem uma segunda, que se não me engano é a Sojourner. Aí tem a terceira, que é Opportunity. E, cara, assim, a diferença de um bugzinho de carro de controle pra praticamente um Fusca. É um negócio enorme. Então, é a diferença do Wall-E, né? Pra um Fusca. Exatamente. Era muito impressionante você pensar que os caras conseguiram pousar com aquele monstro enorme, que é um puta de um laboratório móvel, pra ficar fazendo ciência em outro planeta, sabe? É muito legal isso. Exatamente. O que pira a minha cabeça é você pensar que aquelas coisas ali fazem ciência. Exatamente. Então, quer dizer, você tem aquele baita treco enorme que tem que chegar lá. Tem que pousar sem se espatifar no planeta. Aí ele tem lá milhares de sensores, tem uma broquinha pra furar, pra recolher uma amostra de solo e ficar mandando informação de volta. Quer dizer, a engenharia desse negócio é linda. Realmente é linda, assim. E lá que a gente tenta pousar com o... Sim. Nossa, que catástrofe. Lá tinham vários joguinhos interativos. Impossível pousar aquilo. Impossível, mas eu batia tão longe. Ele fala assim, mas como você tá indo, senhora? Senhora, volta aqui, senhora. Não, impossível. E tinha também uma plateiazinha onde tinha uma pessoa ali explicando coisas em frente ao telão. Quer dizer, como muito dos ambientes que tem lá no Kennedy Space Center, sempre tem muita coisa, assim, tem muita exposição, tem muita coisa interativa, sempre tem alguém ali falando alguma coisa pra te ensinar algo. Quer dizer, e esse prédio é totalmente dedicado pra exploração de Marte, né? Então é imperdível. It's one small step for man, one giant leap for mankind. E logo atrás dele fica o local da soneca do Dudu Salles, que é o IMAX Theater. Eu não dormi no cinema, vou deixar isso bem claro. Eu apenas falei que as pessoas podem fazer isso. Eu só tenho uma crítica a esse cinema, que é uma coisa, na verdade, que não é bem uma crítica, porque eu sou brasileiro afogado. Como tudo mais lá nos Estados Unidos, nos parques da Disney pelo menos, né, você não escolhe o lugar onde você vai sentar. Os caras vão entrando, você vai fechando uma fila, vai pra fila seguinte. Então não dá pra eu chegar lá e falar, não, vou sentar aqui no meio da sala. Não, cara. Você tem espaço vazio depois do seu lado, vão mandar você seguir, você tem que seguir, você não tem escolha quanto a isso. Então, é uma parada ruim, mas ao mesmo tempo é ok, é legal, é aceitável, faz parte do jogo. Outra coisa que você precisa ter em mente é que quando você entra, mesmo que você deixe pra... Se você quiser, se você tiver tempo, você vê logo antes do seu tour, ou então depois, mas se planeje, porque são 2 filmes e cada um tem o seu horário para exibição. Então você precisa se planejar. Isso, eles normalmente eles passam alternadamente, um filme e depois o outro. É importante pegar o day schedule, né, que
que é o Times Guide, que a gente chama nos outros parques. Lá tem o Day Schedule, que é você pega junto com uma mapinha na entrada, ele mostra tudo, os horários de cada um dos filmes, de cada uma das sessões, é bem legal. Exatamente, então você se planeja, às vezes você consegue ver um antes de pegar o tour e outro depois, antes de ir embora, enfim, se planeje pra assistir, porque vale muito a pena. E são apresentações longas, né? Os filmes duram de 40 a 45 minutos, então não é alguma coisa assim que de repente você vou lá ver rapidinho, depois eu vou pro tour. Não, tem que se planejar. E quando a gente foi, a gente só acabou conseguindo só ver um dos filmes. Só vimos um, né? Tinham 2 filmes. Tinham 2. A gente só viu um também. Tinham 2 filmes passando, um chamava A Beautiful Planet 3D e o outro que era o Journey to Space 3D. A gente só viu esse segundo. O Journey. Eu gostei, é bem legal. Como o Dudu falou, além desse esquema de você ir entrando e ter que pegar o que tava... É que eles foram em dia de que era pra ter lançamento, devia estar bem mais cheio. Devia estar mais cheio. O normal do Kennedy Space Center não é tão muito cheio, então a gente sentou no meio e ficou lá mesmo. Não, porque lembra que tava meio apertado? Inclusive eu achei muito apertado as cadeiras desse IMAX. Ah, é? Não tinha muita área de passagem e tal, então você não conseguia dar a volta na plateia e entrar pelo outro lado. E o pessoal tava escalando, lembra? Então, é por isso que eles vão te colocando em filinha. No dia que a gente foi assim. Então, como é muito apertado, aí você tem que entrar numa fila das cadeiras e aí você tem que ir até o final, ocupando uma por uma. Ele só deixa você passar pra fila de trás de cadeiras quando a fila em que você está já tá completa. E quando a gente foi, a sala de cinema tava cheia, cara. Cheia, assim, lotação completa. Completa, isso aí. Do dia que a gente foi, não tava tão cheio o parque, mas o IMAX tava bem cheinho. O interessante é que, como um cinema normal, você pode até comprar pipoca na entrada, né, Ju? E compramos, lógico. E compramos, obviamente, pipoca... esse gordo aqui. Um outro teatro que também tem, só que não tem filmes exatamente, tem mais palestras, chama Astronaut Encounter Theater. Quando a gente foi lá, tava tendo uma outra apresentação, e esse era um cara mesmo em pé, num palanque. A gente inclusive tinha óculos 3D, porque a tela dele parecia algumas coisas 3D, e era bem legal a apresentação, ele falando sobre o Hubble Deep Field, sobre todo as imagens que o Hubble conseguiu dos pontos mais longínquos do universo observável que foram conseguidos até hoje. Foi uma palestra muito legal, eu gostei muito. Mas esse é um esquema bem diferente. Parece que você tá numa aula mesmo, né? O cara tá lá em cima do palanque, tem um telão atrás dele, ele fica mexendo lá e contando. É bem legal. Eu gostei. Foi a última coisa que a gente fez. Foi a última coisa que a gente fez. A gente conseguiu pegar o último horário do último dia. Ali dentro também do IMAX Theater tem o Science on a Sphere, que tem uma projeção, ambientes de exposição sobre os planetas do Sistema Solar, especialmente sobre o planeta Terra. Esse era bem bonito também. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bom, e seguindo em frente ali, por esse corredorzinho, a gente chega na parada de busão ali, no ponto de ônibus, que leva a gente para os tours, né? Para quem paga os tours à parte, que pode visitar o centro de lançamento mesmo, ou para ir até o centro do Apollo Saturno 5. Que é um show à parte também, esse lugar, né? Sim. Essa parte é bem legal, porque assim, quando você pega o ônibus, ele já vai te dar um passeio de leve pelas áreas ali internas do Kennedy Space Center, onde você pode ver a plataforma de lançamento, você pode ver o prédio gigante da NASA, onde eles montam os foguetes antes dele ser levado para a plataforma de lançamento. Mas para quem paga o ingresso normal, você vai fazer um passeio bem curto, bem superficial. Quem paga os outros tours especiais até desce do ônibus em alguns lugares, mas se você só tá lá com o ingresso normal, que você vai pegar o ônibus para ir até o centro do Apollo Saturno 5, você vai ficar dentro do ônibus o tempo todo e ele vai fazer uma visita superficial. A gente desceu. E aí... A gente pegou o tour completo para fazer a parada. E aí é legal você descer assim, porque você tem... você chega nos pontos mais perto que você conseguiria chegar do local de onde os ônibus espaciais, de onde os foguetes são lançados. É bem bacana. É bem bacana. Vale bem a pena. Aquele prédio lá, aquele prédio gigante que é o Vehicle Assembly Building, eles chamam, né, que é o prédio que eles montam os foguetes, ele é tão grande. Sim. Que eles dizem que ele tem um clima próprio lá dentro, forma nuvem, de tão grande que é aquele prédio. E aí você vê também o caminho que as coisas percorrem. Por exemplo, aqui eles constroem um foguete. E aí, claro que não vai sair desmontado, né, até o local de lançamento. Então, você vê lá os trilhos por onde as coisas vão sendo transportadas até o local do lançamento. Você vê tudo direitinho, assim, é muito bacana. Aquele tatuzão enorme com aquelas esteiras que transportam o foguete em cima. É impressionante aquela máquina lá. Ela fala que ela anda, acho que é 6 polegadas a cada 30 minutos, alguma coisa assim. Era muito devagarzinho que ele tem que ir andando pra não tombar o foguete, né? É muito
muito. Também é um peso, né, gente? exatamente. E não pode dar nenhum solavanco, nem nada naquele negócio ali, né? Muito impressionante. Bom, e aí, pra quem tá lá só com ingresso normal, o ônibus te deixa lá no centro do Apollo Saturno 5. Antes de você entrar propriamente lá no centro, você passa por um showzinho que eu acho muito legal, quando todo mundo entra numa réplica de uma antiga central de controle de voo do programa Apollo, onde tem pra quem viu o Apollo 13, aquele monte de mesinha, com aquele monte de computador, assim, tudo lateral do lado do outro, e as telas e tudo mais. Ai, gente. É nesse momento que emocionou a pequena Mayra. Emociona. É muito emocionante esse momento. Aí eles fazem uma simulação de como se você estivesse ali no lançamento do foguete mesmo. Pois é. Eles usam até uma gravação de áudio original do lançamento. E vão acendendo as posições de quem estaria falando, né? Isso, ele fala controle, tal. É bem legal, tal, emociona mesmo. Aviônicas, tal, médico, tal. E vai acendendo as estações de cada um e o cara vai falando. Porque todo mundo acho que vê os filmes e tem esse fascínio e fala, que esse monte de gente olhando coisa, cada um é responsável por um pedacinho e tem que juntar tudo pra funcionar, pra né? funcionar. É coisa de maluco. É maluco. E é bem legal. E aí vai chegando perto da hora do lançamento, aí começa a acender um monte de luz, aí a janela que tá em cima da nossa cabeça começa a tremer, vibrar, acende como se a gente estivesse vendo os foguetes. Assim, é muito, muito emocionante mesmo essa simulação de lançamento. Naquele momento, é um momento assim que uma pequena lágrima corre no seu rosto. Emociona mesmo, concordo. E aí quando você passou ali, você já tá naquela emoção de passar por essa simulação de lançamento, aí abre as portas e você realmente entra ali naquele galpãozão enorme, onde tem aquele gigantesco foguete Saturno 5 exposto, que é a hora que seu queixo literalmente cai no chão e você chuta ele, porque o tamanho daquele foguete é algo inacreditável, né? Pois é. É que você vê o poder daquela máquina, né? É a máquina mais poderosa já construída pelo homem, é aquele foguete Saturno 5 que tá lá todo desmontado e exposto ali dentro do centro de exposição, e é inacreditável aquele lugar. As duas vezes que a gente entrou lá, assim, eu mesmo na segunda vez, já estando preparado, já tendo visto uma primeira vez, na segunda meu queixo caiu de novo, eu chutei ele de novo. Cara, você parar pra pensar que o tamanho do prédio inteiro é o tamanho do foguete. Pois é. Pois é. Impressionante. E aí você entra e você olha ali, quase que faz assim no fundo. É verdade. É foda. E o legal é assim, eles deixaram o foguete lá exposto com os estágios separados, então dá pra você ter a noção, né, de como na hora que ele vai subindo, vai acabando o combustível, eles separam o estágio, você vê o outro e tal. E você vê que aquele prédio é um prédio enorme. Ele se divide. Cheio de combustível. E tudo isso é pra levar aquela cápsula pequenininha que tá lá na ponta, que mal cabem 3 pessoas dentro, sabe? É, impressionante. E assim, pra você que tá ouvindo a gente e nunca esteve lá, obviamente a sensação não vai ser a mesma. Mas se você entrar no Google Maps e lá pelo Street View, tem um tour dentro desse espaço pelo Street View, tá? E o legal é que você vai ver pelas pessoas, você vai tentando ter uma dimensão, né? Pelo tamanho das pessoas, uma dimensão do que tá exposto ali. E você está vendo de verdade algo que é grandioso. Não, mas não dá pra... Quando você tá lá, você tenta bater foto, você percebe que aquela coisa não cabe na foto, então... Não cabe, é isso aí. Não cabe. Não tem como você tirar uma foto que cabe o foguete inteiro. Você quer que cabe você e, sei lá, um pedaço inteiro. Não dá. É impossível. É impossível. E realmente impressionante. Eu acho que é um lugar que, tanto esse quanto o próximo que a gente vai falar depois, assim, são os dois ambientes que, quando você entra nele, é impossível você não ficar extasiado. E é lá também que, na mesma sequência do foguete, que tem as coisas da Lua. Sim, tem a pedra lá da Lua que você pode encostar, que é aquela pedra da Lua que eu não acho que era a pedra de verdade da Lua, mas ok. Que tem o lance lá das roupas de astronauta. De verdade, assim, eu não sei o que Dudu esperava. Eu esperava que fosse uma pedra da Lua. Fosse áspera, no mínimo, não lisinha, parecendo vidro. A Lua é cheia de cratera, tem aquele aspecto arenoso. Eu achei que fosse assim. Bom, enfim. Ele queria quase uma pedra pomes, uma pedra sabão. Pedra, velho, não um pedaço de parece vidro, sabe? Metal. Parecia cerâmica essa merda, entendeu? Me decepcionou quanto a isso. Os caras cortaram a amostra ali, onde ele cortou, tá lisinho. Eu tô ok, tudo bem. É legal você sentir lá que, eu tô encostando na pedra lunar, eu só achei decepcionante. Eu esperava que fosse mais legal você encostar na pedra lunar do que de fato foi, só Entendi. isso. Você precisa achar que você ia ter uma emoção ali, você ia sentir um... Ele pensou que ia fazer assim, fone,
Você achou que você ia ganhar superpoderes, é isso? Era o mínimo que eu esperava, na verdade, mas ok. E esse centro, né, o centro de visitante, o centro do Apollo, Saturno 5, além dele ter esse foguete, né, ele ser uma grande homenagem ao foguete, ele também é todo um grande museu sobre a exploração lunar. Sim, e é assustador. Então ali em cima você tem também exposição do módulo lunar, você tem dos veículos do bug lunar, você tem a cápsula, acho que da Apollo... Eu não lembro qual, acho que é Apollo 14. Pra mim, a parte assustadora foi ver a evolução dos trajes dos caras. Sim, é muito legal, né? Você vê aqueles primeiros trajes que o cara parecia que tava usando uma armadura meio bizarra. Nossa, deve doer aquilo. Putz. Eu só ficava pensando como é que o cara fazia xixi. Na fralda. Tá usando fralda. É da Apollo 13, Felipe. Acabei de olhar aqui. O módulo é da Apollo 13. E aí é um módulo que realmente foi pro espaço, voltou, reentrou na atmosfera, tá todo queimado lá, e você vê aquele escudo térmico dele todo chamuscado. E aí você olha quanto apertado. Aí você vê o tamanho daquele negócio, você fica imaginando que tinha 3 ou 4 astronautas espremidos ali dentro. E que aquilo... E rezando, né? E que aquilo despencou na Terra. Tipo assim, ele caiu, era uma pedra caindo, e em um dado momento alguém abriu um paraquedas. Você imagina o frio na barriga que deu. Nossa. Com certeza. Aí nesse momento, ainda bem que os astronautas usam fralda, né? Já se botam. Então isso que é legal ali dessa parte, dessa exposição toda da Lua, você realmente vê os objetos que estiveram lá, que foram, voltaram e tudo mais. Inclusive a pedra do que ele não curtiu muito. A pedra da Discord. A pedra da Discord. Bom, e lá dentro também tem outras exposições, tem muita parte expositiva dos astronautas de várias missões, tem o memorial para Apollo 1. Não, qual que é Apollo 2, que os astronautas morreram no incêndio. Então, é muito legal, assim. Esse é um dos lugares que, com certeza, quando você estiver programando... No incêndio, no teste, né? Exatamente. Dentro da cabine. Mas aqui na Terra, na né? Terra ainda, antes de decolar. Porque não conseguiram correr pra porra do tanquezinho amarelo lá. Lógico, a porta não abriu. Você vê que eu não servia pra nada aquela merda, mas ok. O defeito foi na porta. A porta não abriu, os caras morreram queimados lá dentro, coitado. No teste. Ai, que horror. E quando forem... Num dia que vocês estiverem indo pra lá, pra visitar o Kennedy Space Center, é bom, assim, planejar umas boas 2 horas pra quando você for nesse centro da Apollo, porque além de ter que pegar o ônibus e tudo mais, tem muita coisa boa pra ver lá. Então não acha assim, vamos lá rapidinho ver o foguete e a gente volta. Não, você vai gastar ali umas 2 horas. O deslocamento já leva uns 40 minutos, meia hora, meia hora. A volta é mais rápida. A volta é rápida, na ida ele dá um monte... Na verdade, assim, se você não contrata nenhum passeio especial, essa transporte de um prédio pro outro já faz um micro tour, né? Então ele passa no prédio da NASA, mas assim, sem parar, sem nada, diferente dos tours pagos, né? Então, essa ida já é um mini tour, é o tour grátis, a versão grátis do tour, mais light, né? E a volta é rapidinho, a volta acho que faz uns 10 minutos. E assim, vai em cima do que o Felipe falou sobre não é uma atração de meio-dia, tá? Porque a não ser que você realmente não tenha um mínimo de empolgação por isso, que você não se importe com essas paradas, não é pra você ir correndo, é pra você ir olhar cada um detalhe. Você vai parar em cada uma das vitrines pra olhar, pra ler, ver o que tá aí, qual é a história que tem ali, porque eles têm muitos displays contando a história de um monte de coisa legal pra contextualizar aquilo que você tá vendo. Então é interessante você parar e realmente levar um tempo pra analisar tudo isso. Não é só chegar e tirar, nossa, um foguete enorme, tirei uma foto, pronto, vamos embora. Não faça isso. Não seja essa pessoa. Exato. Pra conhecer a história, leia todo. Tem muito display interativo, que você vai apertando o botãozinho, vai aparecendo umas coisas diferentes e tal. Tem que gastar um tempo mesmo. Pra você parar. É totalmente diferente da correria que é, por exemplo... vamos no Magic Kingdom, não tem Fast Pass, corre, vai lá pro Space Mountain, volta pra Splash Mountain. Não, lá você tem que ir com calma, vai lendo, vai aprendendo, que é a parte boa de lá é essa, né? That's one small step for man, one giant leap for mankind. E tudo isso que você falou vale para um outro ponto que é também lá do Kennedy Space Center, mas do outro lado, que a gente pulou de ônibus pra cá, sem falar da atração principal do outro prédio lá, né, do outra unidade, que é o prédio da Atlantis. Isso. Que é exatamente o mesmo princípio, o mesmo conceito. Tem um monte de coisa legal. Não é só chegar lá e ver o ônibus espacial, que, puta, é foda ver o ônibus espacial, tá? Mas não é só isso. Tem um monte de outras coisinhas pra fazer ali dentro, um monte de detalhes pra você ver, desde de pedaços de como seria estar dentro do ônibus espacial, até aquele lance lá de
tentar aterrissar as paradas. Tem um lance que você pode entrar como se fosse a cabine do ônibus espacial pra você tirar foto como se estivesse pilotando e tal. Tem um monte de coisinhas legais pra você ver por lá também. Não, e sem contar que quando abre um paredão lá, que você vê a Atlantis quase que voando. Não, tem toda a revelação, né? Na verdade, assim... A gente tava indignado, na verdade, de ter que esperar, né? Não tava entendendo por que tinha que esperar pra entrar. Aí faz um showzinho e abre... na verdade, a caída de queixo no chão de novo começa ainda do lado de fora, porque é logo ali do lado da parada de ônibus, a mesma que a gente parou pra ir no centro da Apollo Saturno 5 e voltou, tem um grande tanque de combustível com os propulsores do ônibus espacial ali, que não são, Sim. acho que não são os reais, aquilo eu acho que é mock-up, é maquete. Eu acho que aquilo é fake, é mock-up. É fake, mas a escala é certa. Então, quando você vê aquele tanque de combustível gigantesco na entrada do centro da Atlantis, você já percebe o tamanho daquilo, você já fica maluco, né? Como a Ju falou, a gente sobe uma rampinha lá, fica esperando. Foi quando tinha um cara, né, contando história. A gente ficou um tempinho ali, uns 5, 10 minutos esperando, porque a gente não tava entendendo por que tinha que esperar. E aí tiozinho, bem senhorzinho. Bem senhorzinho, falando histórias ali da NASA e tudo mais. E aí é como a Mayra falou, você entra num teatrão sem cadeira nenhuma, onde tem um telão no fundo, inclusive no teto tem tela, tudo. Pra quem ficar bem de longe, você vê aquele monte de tela, assim, informando o desenho. E aí vem as músicas épicas, não sei o que, contando a história dos ônibus espaciais e tal, meio rapidinho. E aí, de repente, ali naquela telona no fundo, mostra uma imagem do Atlantis, do ônibus espacial Atlantis. E aí abre, e o ônibus espacial tá lá, atrás dela, na mesma posição, igualzinho, assim. Tá lá, assim, voando. É impressionante. Voando mesmo, inclinado, assim. É inacreditável. Eu juro que eu fiquei assim, bobo. Na hora que aconteceu, que eu falei, meu Deus, não é possível. Eu achei que, sei lá, a gente fosse sair por uma portinha ali do lado, não sei o quê. Mas quando a própria tela abre, o ônibus espacial tá ali atrás, gigantesco, né? Assim, é impressionante. E aí dá vontade de você brincar também nas coisas de criança que tem lá, né? Ah, sim. Porque tem escorregador, tem piscina de bolinha, tem um monte de coisa lá. Eu fui. Eu fui tudo. Por que isso não me surpreende, Felipe? Que bom. É lá que tem atração, né? E sim, então, ali não é só a exposição da Atlantis não é só uma homenagem a esse ônibus espacial especificamente, mas a todo o programa de ônibus espacial do Space Shuttle como um todo. Então, por exemplo, tem uma baita réplica do Hubble, do telescópio Hubble ali do lado, que também a gente às vezes vê os videozinhos, acha que é um telescópiozinho do tamanho do seu braço, que tá no espaço, e é um negócio do tamanho do busão, é gigante o Hubble, né? Eu posso estar enganado porque eu não me lembro se eu li isso ou se o carinha lá falou isso, mas eu tenho quase certeza que o velhinho que fez o tour com a gente comentou que eles construíram o prédio em volta da Atlantis, tipo assim, levaram a Atlantis pra lá e depois fecharam o prédio, porque não dava pra fazer o ônibus espacial então de outro jeito. Se bobear foi isso mesmo, porque esse prédio não existia quando a gente foi lá em 2009, então eles devem ser construídos depois. Então, assim, eles levantaram o prédio, aí moveram a Atlantis pra dentro e fecharam o prédio, porque não tem como passar a parada, ele tá preso lá pra sempre. Eu sei que você tirar o Atlantis de lá, tem que derrubar a porra do prédio, porque não tem nenhuma porta que pode passar o bicho, entendeu? E assim, e lá nesse prédio é muito bacana, porque dá umas fotos muito legais. Tem uns astronautas pendurados, então dependendo do ângulo que você fica na foto, você tá do lado do cara, assim. Lá. Tem aquele braço mecânico enorme que sai de dentro da nave. Cara, é de explodir a cabeça. O Canadá? É o Canadá. É o Canadá, mesmo. É um dos orgulhos do Canadá. O braço é tecnologia canadense, é verdade. É um dos orgulhos do Canadá. Viu? Podia fazer a provinha da volta do Kennedy Space Center que já vem. Ali também é uma homenagem a todas as missões que foram possibilitadas graças à capacidade de carga do Space Shuttle, do ônibus espacial. Então, o próprio lançamento do Hubble, a construção da Estação Espacial Internacional, tudo que foi feito por causa daquela compartimento de carga gigante que tem o ônibus espacial, né? E aí a gente, da mesma forma que a gente viu lá no centro da Apollo, você vê aquele ônibus espacial todo chamuscado, né? Todo o desgaste que ele tem nas camadas externas ali, térmicas. É muito legal. É muito legal. É porque você se toca que aquela porra realmente esteve no espaço, pois né? É real. Não é de mentira aquela porra. Que nada, real. Pegaram maçarico e fizeram aquilo ali. Foi. Não, e uma parada que assim, quando a gente tá lá e vê, né, o compartilhamento de carga aberto, vê o braço, tudo isso que a gente falou, eu fico pensando
onde os astronautas cabiam pra ficar morando ali. Porque o espaço da cabine parece muito pequeno pra caber 4, 5 pessoas ali dentro, pra tudo que teoricamente está enfiado ali dentro. Porque no fundo da nave não é. No fundo da nave são os foguetes. Então eles ficam realmente só ali na frente. Exatamente. E cabe tudo ali. É muito louco. Como assim cabe tudo ali, gente? É por aí mesmo. É tipo a cabine do avião, entendeu? Não pode caber tudo ali. É minúsculo. O espaço deles era muito apertado. E eles faziam missões que não era missão de um dia. Eles passavam mais tempo no espaço. Sei lá, uma semana no espaço, né, daquela situação. Consertando coisa, colocando coisa lá, construindo aquela estação espacial. Você imagina o que é construir um negócio daquele tamanho, gente. É de maluco. E eles lá também tem a exposição das ferramentas que eles usavam nessas construções, nesses reparos, tudo que a gente percebe que o cara não pode usar simplesmente uma chave de fenda no espaço. Se ele gira para um lado, o astronauta gira para o outro, né? Então eles têm que usar aquele monte de ferramenta com contra-torque. Era muito legal. Pois é, e aí você para pra pensar assim, tem um momento lá que você fala, cara, como eu sou imbecil. Porque eles contam lá a historinha, né? Passaram milhares de anos, isso, claro que não foram milhares de anos, mas enfim, passaram muito tempo tentando inventar uma caneta que escrevesse do espaço. Por causa da gravidade e tudo, e não escrevia na caneta. Aí alguém falou assim, cara, pra que escrever de caneta? Escreve de lápis. Você tá usando outra lenda urbana, Mayra, que os russos usavam lápis. Isso não é verdade, tá, Mayra? Eu preciso te falar que isso não é verdade. Tá? Como isso é assim lenda não é urbana, verdade? isso não só não é verdade, como usar lápis no espaço é uma péssima ideia, porque aquelas lasquinhas ficam perdidas lá em gravidade zero, vai entrar em algum lugar e vai dar ruim. Eles usam lápis porque eu sempre aprendi que eu usava lápis e que caneta não era espacial. Lápis o pó do grafite, ele é condutor elétrico e se ele ficar flutuando em gravidade zero, ele entra nos painéis, ele provoca curto-circuito e uma coisa que você não quer no espaço é incêndio. Xiii! E como é que eles escrevem, então? Ué, com caneta. Com caneta, meu amor. Se não tem gravidade? Mas é uma caneta especial que custa milhares de dólares pra poder escrever no espaço. Basicamente é isso. Se você for americano, se você é russo, você pode até usar lápis, que os russos não estão nem aí pra nada. Mas aí é outro departamento. Dá pra você sentar na cadeira de comando ali do espacial. Eles pegaram uma cabine e cortaram ela no meio, né? Isso é que você tá falando, né, Dudu? Isso, exatamente isso. E aí você pode tirar uma foto lá pagando de que você que tava de fato. Você não tava, né? Mas você pode fazer de conta que você estava no ônibus espacial lá, fazendo e acontecendo e tal. Isso. É muito foda. Caralho, tô vendo aqui as fotos da entrada do prédio, Felipe. Vendo de novo o lance lá do tanque de combustível dos foguetes. É um negócio inacreditavelmente grande isso mesmo. É bizarro, é muito grande. E essa parte era toda descartável, né? Sim, isso ia pro lixo, né? Até o Elon Musk chegar pra dizer que não precisava jogar essas coisas fora, tudo isso sempre é pro lixo. Pois é, acho que o tanque eles até conseguiam recuperar e usar de novo, mas os propulsores eram jogados fora. Então, quer dizer, a ideia do ônibus espacial ser um foguete reutilizável, ele não era tão reutilizável assim. Por isso que o programa foi abandonado, porque o custo dele estava muito alto e já tinha tido 2 acidentes, né? Aí eles acabaram abandonando de vez o programa do Space Shuttle. E lá que tem essa atraçãozinha que é chamada de Shuttle Launch Experience, que o Dudu e a Mayra acabaram não conseguindo ir, que eles fazem uma simulação como se você realmente estivesse decolando no ônibus espacial. Tem um pré-showzinho onde o cara parece um astronauta lá falando com a gente no vídeo, ele explica cada passo do lançamento, então todas as forças, os momentos, as chacoalhadas que você vai sentir. E aí quando você entra, você realmente senta lá, coloca o cinto de segurança e o negócio vira você praticamente 90 graus pra cima, então você sente a mesma inclinação que um astronauta sentia no lançamento do Space Shuttle. Sim. É interessante, não é um ride assim que você fala assim, nossa, é um ride radical que nem dos do Universal. Não é. Mas é legal, já que tá lá, vai que é divertido. Uhum. E assim, eu não sei se é sempre ou se foi só nesse dia, mas o local que eles montaram, os arquibancados pra assistir a decolagem daquele dia foi exatamente do lado desse prédio da Atlantis. Tem um estacionamento do lado, e nesse estacionamento eles montaram uns arquibancados pra galera assistir a decolagem que ia ter naquele dia. Eu não sei se é sempre lá ou se fazem com frequência, mas naquele dia foi lá que montaram. Tem outros pontos de assistir o lançamento que ficam, se você pega o ônibus, eles te levam até esses pontos de lançamento. Não sei se eles ainda são utilizados. Acho que depende também de qual plataforma de lançamento vai ser utilizada naquele dia, você vê de um lugar diferente. Tem os ingressos VIP de lançamento que você pode pagar pra você ver mais de perto ou de um outro lugar especial, sei lá. Então, acho que varia de dia pra dia mesmo.
O foda realmente é que você, por vezes, paga para ver o lançamento, você foi lá na viagem para isso e, por condições climáticas, o lançamento pode ser de fato cancelado. Isso é um risco. E o pior é que tem o que fazer. É uma das coisas mais comuns de acontecer essa, infelizmente, porque as condições climáticas na Flórida são bem instáveis, assim. A gente sabe que lá, de repente, começa um chuva torrencial e para dali a 5 minutos. O local onde está o Kennedy Space Center, ele foi escolhido mais por uma questão geográfica, porque ele está perto do Equador, o que facilita o lançamento, e ele está perto do Oceano Atlântico, então na direção da rotação, qualquer problema cairia no Oceano Atlântico. Mas até por... A gente sabe lá que tem furacão, sabe, com essas coisas mais, então... se você estiver planejando uma viagem para lá justamente para ver um lançamento, você tem que estar ciente que existe uma chance considerável de ser cancelado, tá? Então, essa é uma coisa que infelizmente a gente tem que ficar em mente. Vejam a experiência do próprio Dudu e da Mayra. Com tristeza. Com tristeza, né? Tocando a música do Gugu no fundo. E o pior de tudo é que até hoje eu sou inscrita lá na newsletter deles e toda vez que tem lançamento eu sou avisada. É provocação, né? Sacanagem. Mayra, vai ter lançamento, você quer vir? Sacanagem. Só se fosse de graça, né? Fala, responde. Bem mal educada. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bom, e essas, o que a gente falou até agora eram todas as coisas que estão, assim, digamos, inclusas no ingresso normal de entrada lá no Kennedy Space Center, que qualquer um que pagar pra entrar pode assistir, pode ver. Mas existem muitas outras experiências adicionais que o Kennedy Space Center oferece, que são pagas à parte, que você compra elas além do ingresso. Não vale a pena eu também ficar aqui falando de todas que tem hoje disponíveis, porque elas vão mudando conforme... Muda muito. O próprio tour que a gente fez em 2009, ele não existe mais, que ele chamava NASA Now and Then. Então aquele tour que a gente fez não existe mais. Tem um outro lugar. Tem o programa que chama ATX, que é o Astronaut Training Experience, que é mais voltado até para criança e adolescente, onde a criança passa praticamente o dia inteiro correndo atrás, fazendo coisas diferentes, entra nos simuladores diferentes, coisas que não estão liberadas para o pessoal que pagou o ingresso normal. Tem o que a Mayra comentou, que você pode pagar para comer, almoçar sentado junto com um astronauta e bater papo com o cara. Então, assim, tem muitas adicionais que você pode acrescentar ao seu ingresso caso você queira. Aí a gente sempre recomenda entrar lá no site do próprio Kennedy Space Center, ver o que vai estar disponível para a data que você está planejando ir, para ver se tem alguma coisa que te interessa. E com o ingresso puro e simples, quanto tá, Felipe? Você sabe? Tá nos $65. Né? Algo em torno de $65, $50, variando de ser adulto e criança. Quer dizer, não é um ingresso caro. Se você comparar... Não é. E aí, quando você faz o tour, que é aquele tour básico que a gente comentou, acho que é mais uns $20 a $30, mais ou menos, não é isso? Isso, por aí. Então, assim, uns $100, por assim dizer, você tem essa experiência bem legal, que só isso já vale a pena pra caramba, com certeza. Eu lembro que na época que a gente foi, tinha umas paradas que eu achei até interessantes, mas custava mais, sei lá, $150, $175 pra fazer umas interações maiores que eu não achei que valia a pena naquele momento. O almoço com o astronauta era relativamente barato, era uns $30 ou $40, mas eu falei, porra, velho, não precisa, né? Não tô afim de almoçar com o astronauta, eu vou fazer outra coisa nesse horário. Mas tem realmente pra todo gosto. E é um negócio, se você for pegar todos os extras, muito provavelmente você não consegue fazer tudo em um dia só. Exatamente. Eu considero assim, o Kennedy Space Center, eu não acho que seja, por exemplo, para aquelas pessoas que costumam bater ponto todo ano em Orlando, por exemplo, não acho que seja um lugar para você repetir toda a viagem que você vai pra lá. Eles extraem uma ou outra atração conforme os anos vão passando, justamente pra atrair o pessoal pra lá, mas assim, é diferente de você, uma montanha russa, toda vez que você vai se divertir nela. Mas talvez o Kennedy Space Center seja uma coisa assim que é bom você dar um tempinho entre uma visita e outra pra curtir coisas novas. Mas caso você vá uma primeira vez, fazer esses adicionais, eu acho que você vai deixar de ver muita coisa que tá inclusa no ingresso que você não vai conseguir ver. Então, de repente, se você for no ano seguinte, você quer repetir de novo o Space Center, aí você já começa a considerar comprar esses tours adicionais para fazer umas coisas diferentes, para justamente dar uma diferenciação entre um ano e outro que você for lá para repetir o Kennedy Space Center. Tá certo, apoio. Voto com o redator.
Não, acho que é isso mesmo. Ele tem uma vibe meio Europa, assim. A coisa tá lá e tudo bem. E tanto que a primeira vez que a gente foi, em 2009, ia ser a primeira vez que a gente ia lá, eu já comprei o ingresso já com o tour comprado, então foi por isso que a gente chegou em cima, ainda teve que fazer o tour, que levou mais de 2 horas. Aí quando a gente saiu, finalmente estava quase fechando o parque, a gente não pôde curtir o Kennedy Space Center direito. Então a segunda vez que a gente foi, a gente fez só o básico, incluso no ingresso normal, mas a gente fez tudo, né? Então é isso, essa fica a dica aí para quem estiver planejando uma ida para lá. A gente até comentou que talvez dependendo da idade das suas crianças, dos seus filhos, não fosse ser tão assim, interessante para lá, mas eles têm, dentro desses programas adicionais, eles têm algumas coisas bem voltadas para criançada, para adolescente. Então são coisas bem interativas, tem um tal de Cosmic Quest que tem várias estações espalhadas ao redor do parque, onde você interage ali com aquele ponto para ir acumulando pontos, não sei o que. É um negócio de dia inteiro praticamente. Então o cara tem que ir caçando esses pontos ao longo de todo o parque para ir interagindo com eles e fazendo as atividades, fazendo os desafios. Então assim, se de repente você tiver um filho que tá afim de ir, que gosta disso, que quer algo adicional e entende o inglês, né, especialmente, também é uma coisa que vale a pena de repente para incentivar, para que a criança esteja afim de ir mesmo, né? E aí você vai junto na brincadeira. É isso aí. Prepare yourself, you know it's a must. Gonna have a friend in Jesus. So you know that when you die, he's gonna recommend you to the spirit in the sky. Recommend you to the spirit in the sky. Ó, pessoal, então é isso aí. Tentamos apresentar aqui da melhor forma possível o Kennedy Space Center, mostrar pra vocês que realmente é uma visita que vale a pena, que é divertida, que é legal, que é informativa, que é emocionante. Eu, pessoalmente, considero, assim, uma atração imperdível. Então, assim, que vocês numa próxima ida para Orlando pensem bem, considerem ir lá no Kennedy Space Center, que vale a pena, né? Recomendo. Pensem bem não, se programem desde já e vão. Não fiquem pensando muito não. Vá que vale a pena demais. Vale a pena e é um bom dia. Assim, é o que eu sempre falo, né? Se o cara tem 9 dias, não dá pra deixar uma Universal ou uma Disney. Mas se o cara tem bastante tempo e precisa de um parque mais leve, que você não anda tanto, que você não tem aquele desgaste físico, até que pra ir no sábado, quando os finais de semana também. Os finais de semana, quando o Disney e Universal são mais cheios de um modo geral, é um ótimo dia de visita lá. É menos cansativo pras pernas, pros pés, é ótimo, é só diversão. É tão relaxante, você pode até dormir no cinema, é tão relaxante. Que absurdo! Dudu, não fala essas merdas, Dudu. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui demais de novo a presença da Mayra e do Dudu, que vieram ajudar a gente aqui a contar a experiência deles lá no Kennedy Space Center. Brigadão, pessoal. Conta aí pra galera que já não conhece vocês onde que eles podem encontrar-los. Valeu, Felipe e Ju, pelo convite. Na verdade, não foi um convite, vocês responderam uma intimação, porque quando eu tava escutando vocês comentando sobre a última viagem pra Disney, na hora eu mandei mensagem pra Felipe. Felipe, vocês vão falar sobre o Kennedy Space Center? Eu preciso estar nesse programa, Felipe! Apenas, né? Foi mais ou menos assim, eu sou desses, eu não me envergonho de admitir isso. Eu peço desculpas pelo meu marido. Então, muito obrigado pelo convite, de verdade. E convido aí os ouvintes do Passaporte Orlando a visitar também o papogordo.com.br e escutar nossos podcasts por lá. Muito bem. É isso aí, galera. Então tá, pessoal, brigadão. A gente fica por aqui, esperamos que tenham gostado. A gente se vê daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera.